Então, boa noite, senhores. Hoje é dia, sei lá, 25 de vinte e junho. cinco É. Beleza, 25 de junho, hoje é a 15ª aula. Olha só, hoje a gente já va- a gente estudou a dinâmica, fizemos alguns conceitos iniciais, né? Vazão e equação da continuidade. Esses três primeiros itens são o assunto da lista 3, né? Eu estou deixando vocês entregarem, porque eu deixei para entregar até amanhã. É, Hoje a gente já vai passar para um passo à frente, né? A gente vai estudar a equação de Bernoulli e na segunda-feira a gente vai estudar a equação de Torricelli, beleza? Então, a partir de hoje a gente já começa a estudar o assunto da lista 4, beleza? Olha só, eu fiz uma troca, tá bom? Eu fiz uma troca. Porque hoje seria para hoje seria para vocês entregarem a lista 3, né? Hoje seria a entrega da lista 3. E Já seria daí, hoje, né? amanhã. Oi? Já seria hoje, no caso, né? Se vocês virem o cronograma anterior, Uhum. tava a entrega para hoje. E daí a gente começaria amanhã, né? O novo assunto. Mas eu fiz uma troca. Eu vou deixar a entrega para amanhã. A entrega vai ser amanhã. E hoje a gente adianta o assunto que seria amanhã, né? Daí amanhã fica para vocês terminarem a lista 3 e tirarem as dúvidas e tudo mais. Beleza? Então, hoje a gente inicia o assunto da lista 4, tá? Amanhã é a entrega da lista 3. O assunto da lista 3 foi o que a gente viu na segunda e na terça e na quarta. Segunda-feira, dia 29, a gente vê a equação de Torricelli, que é um pouquinho mais a fundo. Na terça, a gente resolve exercícios. Na quarta é a entrega da lista 4. E na quinta é a recuperação final para quem ficar com média abaixo de 7, certo? E daí a gente finaliza o módulo de mecânica dos fluidos. Deixa eu ver quem está entrando aí. Certo? Então a gente faz assim. Hoje a gente estuda a equação de Bernoulli e amanhã fica para a entrega da lista 3. Beleza? Assim vocês têm um pouco mais de tempo para fazer, né? Então vamos lá. Olha só, iniciando aqui, né? Equação de Bernoulli é um outro assunto. O que que a gente vai fazer agora, né? Quais são os objetivos desse assunto? Até agora, vocês. Opa, tem gente entrando. Jones. Até agora, a gente estudou esses escoamentos e a gente viu uma relação entre a área, a velocidade, certo? Sendo que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2, né? Então a gente tem uma equação para relacionar a área com a velocidade, que é a equação da continuidade. A gente tem, mas a gente não tem nenhuma que esteja relacionando a pressão. Pressão 1 com a pressão 2, por exemplo, né? Então, deixa eu puxar aqui para o pente. Então a gente vai estudar a equação de Bernoulli. Já a equação de Bernoulli, ela tem essa finalidade de juntar, né, de relacionar a pressão, né, junto com a velocidade e o nível, né? O que que seria o nível? Tipo, essa altura aqui, daqui para cá e a altura daqui para cá, né?
A equação de Bernoulli, ela relaciona todas essas grandezas, né? Pressão, velocidade, o nível, a altura, densidade, né? Ela relaciona tudo isso aí, né? Porque vocês lembram que lá no anteontem a gente estudou a equação da continuidade. E na equação da continuidade, ele só relaciona a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a 2 vezes a velocidade 2, certo? Mas não tem nada que fale sobre a pressão, né? Nem a pressão, nem a altura, nem a densidade. Então, a equação de Bernoulli, ela vai relacionar essas três grandezas aí. Pressão, velocidade e nível em 2 pontos, né? Em 2 pontos aí. De um fluido, né, por uma canalização aí. Aqui a gente tem uma canalização, como se fosse uma tubulação. Tá, o que mais que a gente tem por objetivo? Compreender o efeito Bernoulli, né? Bernoulli, na verdade, ele é um efeito gerado pela diferença de pressão, né? Se a gente tem duas regiões com uma diferença de pressão, essa diferença de pressão ela vai gerar uma força ou para cima ou para baixo, e essa força é chamada de efeito Bernoulli, né? O efeito Bernoulli seria um efeito causado pela diferença de duas pressões. A gente vai ver isso direitinho. É um negócio bem interessante. É o efeito responsável por destelhar casas, por exemplo, numa ventania, né? É o efeito responsável por, às vezes, quando está ventando muito, pelo menos aqui em casa, tem hora que a janela fecha, tipo, de uma vez, bum, né? Ou então, se a janela está só com uma cortina e está batendo vento, a cortina, ela é sugada para a janela, assim. É um efeito interessante. O que mais que a gente tem por objetivo aqui nesse capítulo? Explicar fenômenos cotidianos com base no efeito de Bernoulli. Esses fenômenos que eu acabei de falar, né? Da janela, de estelhamento, blá, blá, blá. E outras coisas também. Analisar a velocidade de escoamento de um líquido, de um furo feito no recipiente que o contém, né? Isso aqui a gente vai ver direitinho. É mais ou menos, por exemplo, se a gente fizer um furo bem aqui, colocar um tubo bem aqui, colocar um tubo bem aqui, né? Aqui a água ela vai subir até um determinado ponto, né? E aqui a água vai subir até um determinado ponto, né? Não vai ficar as mesmas alturas, porque as pressões vão ser diferentes. A gente vai ver direitinho isso daí também. Então, vamos lá, iniciando, vamos ver o que ele fala lá da equação de Bernoulli, né? Depois a gente pode até ver quem que era esse cara, que ele fazia da vida, né? Um fluido incompressível. Incompressível a gente sabe, né, que não se pode comprimir, certo? Ou seja, a densidade dele nunca varia. Densidade não varia, importante isso. E não viscoso, né? Quer dizer que não tem, por exemplo, não tem atrito da densidade com a parede da tubulação, por exemplo, não tem nenhum tipo de atrito. Por exemplo, se fosse escorrer um mel aqui, ia ter muito atrito entre o mel e a parede, porque o mel é uma substância, é um líquido viscoso. Porque a gente vai sempre trabalhar com substâncias não viscosas, né? Fica melhor para os cálculos e para a gente poder entender direitinho. De densidade D, bababá, escoa por uma canalização em regime estacionário. Vamos falar de regime estacionário. Vocês lembram do que significa regime estacionário? O regime estacionário é o quê? Por exemplo, se eu pegar um ponto bem aqui. Esse ponto, a água vai escorrer e ela vai ter uma velocidade. Aqui eu vou chamar a velocidade velocidade V3, né? Digamos que essa velocidade seja 5 metros por segundo.
Se eu olhar daqui a um tempo, essa velocidade vai continuar a 5 metros por segundo. Se eu for olhar daqui a outro tempo, essa velocidade vai continuar a 5 metros por segundo. Qual é o outro tipo de regime que existe? Existe o regime turbulento. O que acontece no regime turbulento? No regime turbulento, conforme vai passando o tempo, o valor dessa velocidade nesse ponto aqui ele vai mudar. O V3, que era antes 5 metros por segundo, vai mudar para 10 metros por segundo, depois muda para 15 metros por segundo, depois volta para 5 metros por segundo e vai mudando, certo? Só que a gente vai trabalhar aqui, para entender a equação de Bernoulli, a gente vai trabalhar com regime estacionário. O que é o regime estacionário? Velocidade não muda. Né? Nesse ponto, a velocidade não muda nesse ponto, embora as velocidades sejam diferentes. Essa velocidade aqui é diferente dessa velocidade aqui. Só que a velocidade nesses dois pontos nunca vai mudar. Né? Essa que é a diferença. Então, a gente vai trabalhar com regime estacionário, que é um regime onde a velocidade não muda. Né? O que mais? Sejam P1 e P2. Vamos lá. P1 e P2. As pressões no ponto 1 e no ponto 2, ou seja, nesse ponto eu vou ter uma pressão P1. E nesse ponto eu vou ter uma pressão P2. Diferente, né? Claro, porque elas estão em alturas diferentes. Né? Então, sejam P1 e P2 as pressões nos pontos 1 e 2, cujas alturas em relação a um plano horizontal alfa de referência são H1 e H2, respectivamente, né? Ou seja, no ponto P1 eu tenho a altura H1, no ponto P2 eu tenho a altura H2, certo? Sejam V1 e V2 as velocidades do fluido no ponto 1 e 2, ou seja, aqui no ponto 1 eu tenho a velocidade 1, pressão 1, H1, tudo 1. Tudo para referenciar para a gente aqui que tudo vale 1. E aqui no ponto 2, eu tenho P2 e V2, tenho H2, tudo 2, né? Aqui para referenciar, que é relacionado ao nosso ponto 2. E G, a aceleração da gravidade local, a equação de Bernoulli estabelece que... Cara, eu quero pegar isso daqui para a gente fazer mais devagar. Eu vou puxar isso daqui para uma outra tela para a gente fazer bem devagar. Né? Eu quero que vocês entendam bem isso daqui. Né? Que quanto menos coisas a gente tiver, vai ficar mais fácil de entender. Né? O que a equação de Bernoulli nos fala? Eu vou colocar aqui, equação de Bernoulli. O que a equação de Bernoulli nos fala? Olha aqui, eu quero olhar só para o ponto 1. Vou olhar só para o ponto 1. Senhores, atenção só para o ponto 1. Nesse ponto 1, eu tenho uma pressão P1. Nesse ponto 1, passa um líquido e esse líquido tem uma velocidade D. Tem uma gravidade G e tem uma altura H1, certo? H1. Mas, se eu pegar a densidade e multiplicar pela velocidade ao quadrado, vou até fazer direitinho essa velocidade aqui ao quadrado. Fica bacana de entender. Velocidade ao quadrado sobre 2. Na verdade, a velocidade de 1, né? Vou colocar aqui. E aqui... sobre 2. Certo? É essa fórmula aqui que vocês vão precisar saber. Certo? Simplesmente isso. A pressão 1
mais densidade do líquido vezes a gravidade vezes o H1, mais a densidade, está entrando aqui, mais a densidade vezes... Boa noite. Boa noite para quem entrou agora. Está Como é que o senhor estudando tá? aí? Oi? Como é que o senhor tá? Eu tô tranquilo. Tô dando aula. Ah, tá. E aí? Ainda não acabou essa matéria? Não, acaba dia 2 de julho, quinta-feira que vem. Esquenta não que Ah, já vai acabar, relaxa. mas hoje a aula não era para responder o exercício? Era, mas eu mudei. Eu Ah, mudei. você mudou? Ah, tá. É, porque, olha só. A aula de hoje era para ser entrega da lista 3, entendeu? E daí, amanhã, a gente iniciaria um novo assunto, equação da continuidade de Bernoulli. Só que como vocês falaram que estava muito em cima, então eu só fiz trocar. Eu botei a entrega para amanhã, da lista 3, e a aula que era amanhã eu estou dando hoje. Ah, tá. Tá? Botou para fazer o exercício na sexta-feira, né, meu filho? Não, assim, tô dando essa colher de chá aí para vocês. Ah, De valeu, novo, né? professor. Pode dar na sua aula aí. Beleza. Cadê? Tá aqui, né? Então, a equação de Bernoulli fala que... Vou até anotar de novo aqui. Não, vou apagar. A equação de Bernoulli fala que se eu pegar a pressão 1, somar com a densidade vezes a gravidade vezes a altura 1 e somar com a densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado e dividido por 2, que é a mesma coisa que eu escrevi agora há pouco, esse valor aqui vai ser igual à mesma coisa lá no ponto 2, entendeu? Vocês conseguem ver que isso daqui, tudo que eu fiz, é no ponto 1, né? Aqui, ó, olhando para esse ponto 1 aqui, ó. Se eu olhar para esse ponto 1, eu tenho o P1, que é ele tem uma pressão 1. Se eu olhar para esse ponto 1, ele tem uma altura, H1. Daí fica H1 vezes a gravidade, que não muda nunca, vezes a densidade. A densidade é a mesma para todo líquido, nunca vai mudar a densidade. Ainda estou olhando para esse ponto. Mais densidade, que a densidade não muda, vezes a velocidade 1, que é a velocidade nesse ponto, tudo nesse ponto. Estou fazendo tudo olhando para esse ponto. Velocidade 1 ao quadrado dividido por 2, né? É igual a essa mesma fórmula aqui, ó, para esse ponto aqui. Então, a única coisa que vocês precisariam saber é que pressão mais densidade vezes a gravidade vezes a altura mais densidade vezes a velocidade dividido por 2. Vou botar aqui. Dividido por 2 e ao quadrado, tá? Ao quadrado. Isso aqui... Olha só. Galera entrando aí. Isso aqui... Esse valor aqui, ele vai ser sempre constante. A qualquer ponto da tubulação, né? Então, se eu pegar um ponto bem aqui e fizer esse ponto aqui, ele vai ter uma pressão.
certo? Esse ponto aqui, ele vai ter uma pressão. Esse ponto aqui tem uma densidade, que é a mesma, a densidade não muda. Esse ponto aqui tem uma altura, daqui para cá. Esse ponto aqui tem uma altura, que é essa altura H aqui. Esse ponto aqui tem uma velocidade. Se eu fizer todos esses valores aqui, toda essa conta aqui, para esse ponto, o número que eu encontrar vai ser igual a essa mesma conta que eu fizer para esse ponto aqui. Entendeu? Essa é a grande sacada. Entende? Da mesma forma, se eu pegar esse ponto P2, esse ponto 2, ele tem uma pressão, que é diferente, uma pressão P2. Esse ponto 2, ele tem uma altura, daqui para cá. Né? Esse ponto 2, ele tem uma velocidade, para cá. Se eu fizer toda essa conta aqui, né, para esse ponto 2, ele vai me dar um número que é igual a essa conta para o ponto 1. Ele vai me dar um número que é igual a essa conta para esse ponto aqui, entendeu? Então, essa numeração sempre vai ser constante, certo? Então, tomando isso como verdade, tomando isso aqui, ó, como verdade, isso aqui é muito importante, tá? Tomando isso aqui como verdade, então eu vou determinar 2 pontos aqui. Vou pegar 2 pontos. Vou até copiar aqui daqui de novo, para ficar um negócio mais limpo. Vou colar bem aqui. Senhores, se alguém que esteja acompanhando conseguiu entender isso daqui? Ficou claro? Eu não entendi muito bem, não, professor. Beleza. Beleza. Vamos de novo. Eu vou escolher um ponto bem aqui, ó. Eu vou escolher um ponto bem aqui. Esse ponto aqui, ele tem uma pressão, que é diferente dessa pressão aqui, é diferente dessa pressão aqui, certo? Se eu pegar essa pressão, somar com o valor da densidade, a densidade é única. Densidade vezes a gravidade vezes a altura disso aqui. A altura aqui. E somar com densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Certo? Concorda comigo que nesse ponto ele tem uma pressão, certo? Vamos chamar de P essa pressão aqui nesse ponto. Esse ponto aqui, o líquido ele tem uma densidade que não muda. Esse ponto aqui ele tem uma altura que é diferente do H1 e uma altura que é diferente do H2. Ele tem uma velocidade. Se eu pegar essa velocidade ao quadrado, multiplicar por D e dividir por 2, se eu fizer toda essa conta aqui, para esse ponto, ele vai me dar um número. Ele vai me dar um número X, sei lá. Vou chamar um número N. Se eu fizer toda essa conta para esse ponto aqui, para esse ponto P1, fizer toda essa conta para esse ponto P1, ele vai me dar o mesmo valor M. Entendeu? Se eu fizer toda essa conta aqui, toda essa fórmula para esse ponto P2, ele vai me dar o mesmo valor M. Entendeu? O resultado dessa conta aqui vai ser a mesma. Então, o resultado dessa conta aqui vai ser a mesma para qualquer ponto que eu tiver aqui na minha tubulação. Entendeu? Então, sempre o resultado dessa conta aqui vai ser constante. Sempre vai me dar o mesmo resultado. Com o exercício vai dar para entender bacana.
Então, ó, trazendo isso daqui como verdade, né? Pressão mais densidade vezes a gravidade vezes a altura, mais densidade vezes a velocidade dividido por 2, igual a constante, né? Trazendo isso como verdade, então eu posso dizer que a pressão 1, vou olhar só para esse ponto 1 aqui. Vou olhar só aqui. Olhando só para o ponto 1, ele tem uma pressão P1, tem uma velocidade V1 e tem uma altura daqui para cá H1, certo? Então, essa pressão P1 mais... Vou olhar para essa fórmula aqui e vou aplicar no ponto 1. Mais densidade vezes a gravidade vezes o H1 mais densidade vezes V ao quadrado. Esse aqui é um V ao quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui para cima. Isso aqui é um V ao quadrado. Copiar daqui. Foi dificuldade para escrever um quadrado. E aqui é V1. Aqui é V1 ao quadrado, tá? Dividido por 2. Só fiz copiar a fórmula aqui e apliquei para o ponto 1. Né? Pela equação de Bernoulli, isso daqui é igual a essa mesma fórmula aplicada para o ponto 2. Né? Então, isso aqui vai ser igual a P2 mais densidade é a mesma, gravidade é a mesma, altura é diferente, então é H2. Mais densidade, que é a mesma, a velocidade é diferente, então é V2 ao quadrado. Não é simplesmente V ao quadrado, tá? Isso aqui tudo dividido por 2. Não são constantes? Né? O resultado dessa fórmula aqui, o resultado dessa fórmula não é constante, então essa fórmula aplicada no ponto 1 é igual a essa fórmula aplicada no ponto 2. Foi isso que eu fiz, ó, só fiz igualar. Fórmula aplicada no ponto 1 é igual à mesma fórmula aplicada no ponto 2. Só fiz igualar, certo? Essa daqui, senhores, essa daqui é a equação de Bernoulli. Né? É meio difícil de decorar assim de primeira, né? Mas é só aplicar essa fórmula aqui, ó. Eu só quero que vocês entendam. Se eu aplicar essa fórmula em cada ponto da tubulação, o meu valor vai dar sempre o mesmo. Sempre vai dar o mesmo valor. Ele é sempre constante, né? Então, o que isso significa? Que essa fórmula aplicada no ponto 1, que é isso aqui, é igual a essa fórmula aplicada no ponto 2, que é isso aqui. Entende? Essa é simplesmente a equação de Bernoulli. E a nossa aula vai girar em torno em cima dessa equação aí. Beleza? Bora lá ver o que fala lá mais. Ó, aqui ele fala simplesmente justamente isso. Pressão 1 mais densidade vezes a gravidade vezes o H1, que é essa altura aqui, P1. Aí. Mais densidade vezes a velocidade de 1 ao quadrado dividido por 2. Ó, aquela fórmula lá aplicada nesse ponto aqui é igual àquela fórmula lá aplicada nesse ponto 2. Se eu aplicasse aquela fórmula lá nesse ponto bem aqui, num ponto bem aqui, ia dar o mesmo valor. E ia dar igual, beleza? Depois a gente vai ver o exercício e vai ficar mais claro para vocês. Certo? Então, isso daqui
É para dizer que... Pô, vou puxar lá para o pente. Aqui. Eu gosto de puxar para o pente que fica... Eu fico livre para escrever em cima. Então, aqui é o que ele acabou de falar, né? Portanto, para qualquer ponto do fluido, ó, qualquer ponto do fluido, eu poderia ter escolhido esse ponto, poderia ter escolhido esse ponto, poderia ter escolhido esse ponto, esse ponto. Qualquer ponto do fluido, essa fórmula aqui, né? Pressão vezes densidade, vezes a gravidade, vezes a altura, mais densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 é constante. Para qualquer ponto ele é constante. Certo? Aí ele fala, ó, nessa equação, a pressão mais dGH é chamada de pressão estática. Isso aqui eu não sei se vocês lembram, mas é simplesmente aquela equação de Steven, que a gente fez lá na lista 1, né? Não sei se foi lista 1 ou lista 2, enfim, a equação de Steven, né? Lembra que a equação de Steven, só para vocês lembrarem, a equação de Steven falava que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2 mais dGH, vocês lembram disso? Se vocês fizerem os exercícios, vocês lembram disso. Lá quando a gente estudou a hidrostática, entendeu? Então, esse P mais dGH, que é essa parte da fórmula aqui, ela é chamada de pressão estática, tanto que a gente estudou ela lá na hidrostática, né? E o dV ao quadrado, que é essa parte da fórmula, é chamada de pressão dinâmica. Mas esses conceitos vocês não precisam colocar na cabeça, não. Só queria que vocês entendessem isso daqui, ó. Se você pegar em qualquer ponto da tubulação e fizer esse cálculo aqui, a resposta vai ser sempre igual. Vai ser sempre a mesma. Certo? Vamos lá, para frente. Alguém teria alguma pergunta em relação a isso daqui? Posso passar para frente? Posso seguir em frente? A gente vai ver isso melhor nos exercícios. A gente vai ver bacana nos exercícios isso aqui. Perguntar no exercício. Não dá para perguntar Beleza. muita coisa agora. Vamos seguir em frente. Sim. Beleza. No exercício, a gente vê. Beleza. Isso aqui, ó, já seria uma aplicação. Espera aí. Vou puxar isso aqui lá para o pente para a gente ver bacana aí. Ó, o que eu acabei de falar da equação de Bernoulli? O que é a equação de Bernoulli? É pressão mais densidade vezes a gravidade vezes a altura, mais densidade vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A equação de Bernoulli me fala que isso daqui é sempre constante, certo? Vou pegar esse caso particular aqui, ó. Nesse caso aqui, percebam que essa altura aqui é igual a essa altura aqui, ó. Mesmo eles tendo um diâmetro diferente desse aqui, ó. Ó, se for olhar para aquela área de seção transversal, é uma área diferente dessa área de seção transversal aqui, certo? Como elas são diferentes, mas mesmo assim, se eu pegar esses dois pontos, eles têm a mesma altura. Aqui é um exemplo particular. Como que ficaria a equação de Bernoulli aqui, né?
a equação de Bernoulli ficaria assim. Eu vou olhar para esse ponto aqui. Vou aplicar essa fórmula nesse ponto aqui. Vou olhar só para esse ponto aqui, então. Nesse ponto, eu tenho pressão 1, tenho o H é igual, né? Os dois H são iguais. Eu tenho velocidade 1, tenho uma área A1. Bora olhar aqui para... Pela equação da continuidade, se eu fosse olhar para a equação de continuidade, a área A1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2, certo? Aqui vocês acredito que estejam craques, porque é o assunto da lista 3, a equação da continuidade. Se eu fosse aplicar em Bernoulli, vou olhar só para o ponto 1. Pressão no ponto 1, mais densidade vezes a gravidade vezes o H. Eu vou chamar esse H de H1 não, porque ele é igual a esse outro H aqui, porque a altura dos dois é a mesma. Mas a velocidade é diferente, né? Mas densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado. Dividido por 2. Dividido por 2 vai ser igual a... Agora eu vou aplicar essa fórmula aqui no ponto 2. Vou aplicar no ponto 2. No ponto 2 vai ter uma pressão 2 mais densidade, que é a mesma, vezes a gravidade, que é a mesma, vezes o H, é o mesmo também, mais densidade vezes V2, velocidade é diferente, então V2 ao quadrado dividido por 2. Agora uma pergunta. Vocês concordam comigo que esse valor aqui, ó, vou até colocar de vermelho, é igual a esse valor aqui? Porque o H é igual. Esse H aqui é igual a esse H aqui. Se esses dois valores são iguais, esses são iguais e esse é igual, se eu passasse esse cara para frente da igualdade, ele viria negativo, né? Aqui, ó, aqui ele está positivo. Olha o sinal de mais dele aqui. Aqui ele está positivo. Se eu passasse para esse lado da igualdade, ele viria negativo, certo? Se ele vem negativo, iria ficar esse menos esse, que é dar zero, certo? Então, se dá zero, então simplesmente eu posso cancelar esse cara com esse. Por dois motivos, porque eles são iguais, e se eu passar esse para antes da igualdade, vai ficar o número menos ele mesmo, que vai dar zero. Logo, eu posso, para esse caso específico, atenção, para esse caso específico, em que as alturas são iguais, essa altura aqui é igual a essa altura aqui, posso usar uma fórmula simplificada, que é esse cara aqui. P1 mais densidade vezes velocidade ao quadrado sobre 2, igual a P2 mais densidade vezes V ao quadrado sobre 2. Certo? Ao invés de usar aquela fórmula gigantesca que a gente usou no primeiro slide, basta a gente usar a mesma fórmula, só que sem essa parte aqui, do H. Porque o H é igual, né? O H aqui é igual ao H aqui. Então, a gente não precisa usar ele. Beleza? Então, toda vez que a gente vê uma questão desse tipo aqui, toda vez que a gente vê uma tubulação desse tipo aqui, em que esse cara fica exatamente no meio, e essas duas alturas são iguais, a gente não precisa usar aquela fórmula toda, porque os H's se cancelam. Basta a gente usar
essa fórmula aqui. Certo? Beleza? Beleza. Eu vou passar, deixa eu passar esses slides aqui. Vou passar lá no grupo. Né? Aqui. Que aí, quando você tiver um tempinho, se quiserem, aí pode copiar depois mais. Não sei se a gente já vai para os exercícios ou já vê. Beleza? Isso aqui foi então o que a gente acabou de ver, ó, né? Se eu tenho uma tubulação em que ela afunila e eu quero ver dois pontos que estão na mesma altura, basta eu utilizar essa fórmula aqui, certo? Porque o DGH, eles vão se cancelar. Olha só uma conclusão que ele tira aqui, ó. Observe que a área 2 é menor do que a área A1, né? Essa área aqui, A2, é menor do que essa área aqui, A1. Se essa área é menor, pela equação da continuidade, essa velocidade aqui no lugar menor vai ser maior, né? Essa velocidade vai ser maior. Lembra daquele exemplo lá da mangueira que a gente diminui a área, mas aumenta a velocidade? Então, beleza. Pela equação de Bernoulli, acontece que a pressão aqui é menor do que a pressão aqui. Opa, é menor do que a pressão aqui. Certo? A pressão aqui, nessa área menor, é menor do que a pressão aqui na área maior. Então, como conclusão, no trecho em que a velocidade é maior, no caso aqui, ó, no trecho em que a velocidade é maior, a pressão é menor. Né? Isso aqui com os cálculos vai dar para visualizar. Beleza? Olha só. Vamos olhar para cá, para esse cara aqui. Deixa eu puxar lá para o pente. Eu tenho uma tubulação, né, igual aquela que a gente viu lá na tela anterior, né, que é uma tubulação que eu tenho uma área maior e eu tenho uma área menor bem aqui. Né. Imagina que eu faça dois furos aqui. Né, um furo bem aqui e um furo bem aqui, e de forma que aqui fica um tubo e aqui fica outro tubo. Né. O que acontece? Nesse tubo aqui, a água ela vai se elevar um pouco mais do que nesse tubo aqui. Por que que aqui vai se elevar mais do que aqui? Por causa da diferença de pressão, né? A diferença da pressão aqui com a pressão aqui vai... Como a pressão aqui no ponto 1 é maior, então aqui a água ela vai se elevar mais. Como aqui a pressão é menor, a água ela vai se elevar menos. Né? Alguém querendo entrar aí. Certo? Como é que eu calculo essa diferença de pressão? É simples. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma altura. E aqui embaixo
eu tenho uma outra altura. A diferença de altura desses dois caras eu vou chamar de H. Eu vou chamar essa diferença aqui de altura. Como é que eu calculo essa diferença de altura? P1, né, vou chamar esse cara de ponto 1, menos P2 é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Assim que eu calculo a diferença de pressão nesses dois. Ou então, tem outra forma. A pressão 1 é igual a pressão 2 mais PGH. Né? Lembra disso aqui? Isso aqui é lá do teorema de Stevens. Certo? O teorema de Stevens vai ajudar a gente a calcular a diferença de temperatura, de pressão. Então, resumindo, como é que eu calculo a diferença dessas duas pressões, P1 menos P2? É essa altura vezes a gravidade vezes o D. Beleza? Vamos lá para os exercícios? Aqui. Deixa eu pegar essa tela aqui. Eu vou jogar lá para vocês. Bora lá, bora ver esse exercício aqui. As superfícies S1 e S2, aqui é um S, tá? Vou colocar aqui. As superfícies S1 e S2 do tubo indicado na figura possuem áreas de 3 centímetros quadrados e 2 centímetros quadrados. Então, aqui na área S1 é 3 centímetros quadrados, certo? E a área 2 é 2 centímetros quadrados. Eu vou até anotar aqui, área 1. Sempre anotem os dados, tá? Fica mais fácil de visualizar. 3 centímetros quadrados. E a área A2 é igual a 2 centímetros quadrados. O que mais que ele fala? Um líquido de densidade, essa densidade aqui, vou anotar a densidade. Densidade vale 0,8, né? Vezes 10 elevado a 3. A 3 quilogramas por metro cúbico. Escoa pelo tubo e apresenta no ponto 1 velocidade V1 igual a 2 metros por segundo. Então, vou anotar aqui do lado do A1. V1 igual a... Vou botar de uma cor diferente, né? V1 igual a 2 metros por segundo. E uma pressão 1, vou botar aqui de verde, pressão 1 igual a 4 vezes 10 elevado a quarta, a 4. A unidade de medida da pressão, Pascal. Pascal. Bora ver o que ele quer saber. Determine a velocidade e a pressão no líquido no ponto 2. Então, olha só o que ele quer saber. Ele quer saber velocidade, ele quer saber pressão no ponto 2.
nesse ponto aqui, ó. Ele quer saber, vou até colocar aqui, pressão. Ele quer saber que é a pressão P2, né? E ele quer saber a velocidade 2 nesse ponto. Beleza? Vamos lá. Nesse ponto, velocidade, eu tenho valor, eu tenho a área e tenho a velocidade. Nesse ponto, eu tenho a área e tenho a velocidade. Pô, uma equação que tem área e velocidade é a equação da continuidade, lembra? Lembra que a equação da continuidade diz que A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Tenho certeza que vocês lembram disso, porque isso é o assunto da lista 3. Então, eu vou usar a equação da continuidade para resolver essa letra A, para encontrar essa velocidade aqui no ponto 2. Vamos lá, vamos substituir. Quem é o A1? Que é a área, que é essa área aqui. Essa área aqui. O A1 ele deu 3 centímetros quadrados. Vou só substituir na fórmula. Quem é o V1? O V1 ele deu também, que é a velocidade no ponto 1 aqui. Ele deu e é 2 metros por segundo. Então, A1 vezes V1 é igual o A2 vezes V2. Quem é o A2? O A2 ele deu, né? Que é 2 centímetros quadrados. 2 centímetros quadrados. E o V2? O V2 ele não deu. É o que a gente quer saber. Então, como é que fica? Ó, percebam que a velocidade 1 está em metros por segundo. Então, a velocidade 2 ela vai ser em metros por segundo também. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, igual a 2 vezes V2, certo? O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade e dividindo. Então, fica 6 dividido por 2, certo? 6 dividido por 2, que o 2 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Isso aqui é igual a V2, certo? Que é 6 dividido por 2. Alguém me responde aí? 6 dividido por 2. Exato. Exatamente, 3. 3 o quê? 3 metros por segundo. O valor V1 eu calculei ele usando metros por segundo, então o V2 vai ser metros por segundo também. Beleza? Então, ó, já respondemos a primeira questão que ele estava me perguntando aí. Velocidade. Velocidade 2, lá no ponto 2. 3 metros por segundo. Certo? Agora vamos ver a outra. O que ele está perguntando mais? Beleza, encontramos a velocidade já. Agora ele quer saber a pressão nesse ponto 2. A pressão nesse ponto 2 aqui. Dá para usar a equação da continuidade? Não, não dá. Não dá para usar a equação da continuidade porque a equação da continuidade. Até me embolei. A equação da continuidade não tem pressão. Então, se não dá para usar a equação da continuidade, qual é a equação que dá para usar? Aquela que a gente estudou hoje, a equação de Bernoulli. Né? Agora, olha a curiosidade. Para a equação de Bernoulli, a gente não precisa usar aquela fórmula gigantesca que a gente usou. Por quê? Porque esses dois pontos estão na mesma altura. Se eles estão na mesma altura, lembra que eu falei agora há pouco que o MGH deles iam se cancelar? Então a fórmula fica mais simples. Para esses casos aqui, para esse caso aqui, em que a altura é igual, a altura do quê, professor? A altura do ponto que eu tô olhando. Essa altura aqui é igual. Como estão no mesmo plano, então a fórmula que eu vou usar é uma fórmula mais simples, né? Que é qual? Pressão P1
DGH? Não, porque esse DGH iria se cancelar com lá do outro ponto. Então, mais D vezes V1 ao quadrado, dividido por 2. Dividido por 2. Isso aqui é igual a pressão 2 mais densidade vezes velocidade 2 ao quadrado, dividido por dividido por 2. Dividido por 2. Essa aqui é a equação de Bernoulli que eu vou utilizar para encontrar a pressão 2, que é o que ele está me perguntando. Ele está me perguntando o valor da pressão 2. Tenho a pressão 1? Cadê? Tenho. Está aqui a pressão 1. Né? 4 vezes 10 a quarta Pascal. Tenho densidade? Tenho. Está aqui a minha densidade. Ó. 0,8 vezes 10 ao cubo. Tenho velocidade 1? Tenho a velocidade 1. 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo. Tem a velocidade 2? Tem a velocidade 2, eu encontrei, 3 metros por segundo. Então, eu tenho todos os valores menos o P2. Então, se eu tenho todos os valores menos o P2, dá para encontrar o P2, né? Vou só substituir. Quem é a minha pressão 1? Vou só substituindo. 4 vezes 10 elevado à quarta. Mais. Vou seguindo a fórmula aqui. Quem é a densidade? 0,8 vezes 10 elevado ao cubo, vezes, quem é a velocidade de 1 ao quadrado? Velocidade de 1 é o 2. Então, fica 2 ao quadrado, certo? Fica 2 ao quadrado aqui. 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, tá tudo isso aqui dividido por 2. Certo? Tudo isso aqui é igual a pressão 2. Pressão 2 eu não sei. Então, vou manter a letra. Mais densidade. Densidade é a mesma coisa, ó, 0,8, 0,8, rapaz. 0,8 vezes 10 elevado a 3, vezes a velocidade 2 ao quadrado, né? Velocidade 2 é 3. Então, fica 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por... Tudo isso dividido por 2. Certo? Agora, bora calcular tudo isso aqui, para poder encontrar a pressão P2. Aí vai ficar embaçadinho, mas vamos lá. 4 vezes 10 a quarta é 0,0014. Mais. Aqui em cima, 2 elevado ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, fica 2 vezes 0,8, que dá 1,6. Dá 1,6 vezes 10 a terceira. Aqui, ó, 1,6 vezes 10 a terceira dá 1.600. Isso aqui é igual a P2 mais... Ver quanto que dá isso aqui. 3 ao quadrado dá 9. Pô, aqui eu vou precisar da calculadora. Aqui não tem jeito, não. Aqui, a essa hora da noite, vai ficar embaçado. 3 ao quadrado dá 9 vezes 0,8 igual a 7,2 dividido por 2 igual a 3,6. Então, é 3,6 vezes 10 a terceira.
que dá 3.600, né? Ah, rapaz, aqui não é 4. Olha só. Esse valor aqui tá errado, pô. Ninguém para me falar aí, ó. 4 vezes 10 elevado a 4, não é isso aqui não. 4 vezes 10 a quarta, é isso aqui, ó. 40.000, certo? Então a pressão 2, rapaz, aqui. Pressão 2 vai ser igual. Eu vou fazer diferente aqui. Aqui é, quanto é 40.000 mais 1.600? Fica 41.600, certo? Menos 3.600. 3.600 estava positivo, foi para a primeira igualdade negativo. Igual a P2. P2 ficou sozinho. Então, logo, P2 vale... Porra, desculpa o palavrão aí. 41.600 menos 3.600, que dá 38.000 Pascal, certo? Que é a mesma coisa que 3,8 vezes 10 elevado a 4 Pascal, certo? Logo, P2 vale 3,8 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Pronto. Encontramos as duas coisas que ele queria. Pressão 2 e a velocidade 2. Certo? Alguém por acaso teria alguma pergunta a fazer sobre esse exercício aqui? Tem mais um exercício. Aniversário. Na verdade, você vai entender bem quando começar a fazer, né? Fizer o exercício. Então, eu sugiro que depois da aula, tentem refazer esse exercício resolvido aqui, né? Tenta refazer o exercício resolvido e daí vai fazendo devagar, né? Não é complicado, não. É você sentar e tentar fazer. Que aí. Porque olhando assim de primeira, parece difícil, mas quando você senta e tenta fazer, aí as coisas vão se desenrolando, entende? Ó, tem mais esse exercício aqui, aí a gente finaliza, tá bom? Vamos resolver só mais esse. Mas antes eu vou só beber uma água, tá? Não vou tirar o intervalo, não, eu vou direto, que é pra gente terminar cedo. Mas eu vou só beber uma água.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, para não... Como já foi muita coisa nova que eu passei, né? A gente vai terminar a aula aqui. E vai ficar para vocês esse exercício aqui, ó. Esse exercício já vai fazer parte da lista 4, tá? Então, se vocês tentarem fazer esse exercício hoje, fizer hoje, vocês já vão estar se adiantando para a lista 4. Lista 4 vão ser 10 questões também. E essa questão é parecida com o exercício resolvido, tá bom? Daí eu dou uma sugestão para vocês. Nesse tempo aqui, tenta pegar esse exercício resolvido e refazer ele, né? Tenta fazer eles. E daí, quando vocês tentarem fazer, aí depois olha para a resposta. Daqui a pouco eu compartilho o link dessa aula. Vou parar a gravação aqui e compartilho o vídeo dessa aula, tá bom? E daí, e daí